vocês? Vocês estão bem? Estão felizes? Estão animados? Que bom que você pôde estar aqui hoje. Nós sabemos que é uma oportunidade incrível estarmos aqui, termos um momento de adoração, ouvirmos a palavra, estarmos em comunhão. Isso é bom demais. Então, que bom que você pôde estar aqui presencialmente. Da mesma forma, você online, sinta-se à vontade, em casa. Sinta parte da família, porque você já faz parte dessa família também. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Pai, obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque nós estamos aqui no dia de hoje. Sabemos que esse dia é um dia especial para as nossas vidas. E quem sabe esse dia se torne um dia transformador para nós. Nós cremos que quando nós entregamos a nossa vida a Ti, quando nós escolhemos ouvir a Tua palavra, ter um momento contigo, ter um momento como igreja, nós sabemos que isso tem efeitos transformadores na nossa vida. Então, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por isso. E que você venha falar aos nossos corações, que a Tua mensagem venha tocar em nós e venha transformar a nossa vida cada dia a mais. Amém e amém. Amém? Hoje a mensagem, o título dessa mensagem é Pare de lutar suas batalhas. E aí, quem sabe, você vai falar assim, que título estranho. Mas você, até o final dessa pregação, você vai entender o que de fato vai ser falado aqui hoje. Pare de lutar suas batalhas. Muita gente já ouviu, e eu acredito que se você está há algum tempo na igreja, ou se você recém chegou, isso a gente sempre escuta, sobre lutarmos as nossas batalhas. Que nós precisamos lutar as batalhas, que nós precisamos lutar contra isso ou contra aquilo, nós precisamos lutar contra adversidades, nós precisamos lutar contra, enfim, doença, N coisas. Quem sabe você já deve ter ouvido isso e todos ouvimos. Só que deixa eu fazer uma pergunta para você, que hoje eu gosto de fazer pergunta, né? Então vamos lá. A primeira pergunta minha pergunta para você é, lutar não cansa? Cansa. Estar sempre guerreando não cansa? Cansa. Vamos colocar assim, agora fisicamente. Lutar fisicamente com alguém, não vai te cansar no final? Vai. Eu nunca lutei, né? Graças a Deus, eu sou um amor. Mentira. Tem alguém que é lutador aqui hoje? Tem o Salésio. O Salésio é bruto, gente. Meu Deus. Quer brutalidade, são o Salésio. Tem o Brian é lutador. Aí, ó. Lutar, chega no final da luta, você está cansado. Isso é algo que acontece. É uma consequência. Você vai se cansar. Só que, muitas vezes, como eu falei antes, a gente ouviu e aprendeu a lutar contra a nossa dor, lutar contra o pecado, lutar contra uma situação que a gente está vivendo. Só que a minha pergunta para você, e é o que eu quero fazer você pensar hoje, é que e se a gente fizer o contrário? E se a gente parar de lutar contra isso? E se a gente parar de lutar contra os problemas, contra o pecado, contra as adversidades? E se a gente fizer ao contrário? Sabe, sempre que a gente fala em lutar contra algo, vamos ser sinceros que de uma certa forma a gente está colocando a gente como um ponto principal. Certo? Porque quem vai estar lutando é você. Quem vai estar ali é você. Então você precisa estar preparado. Você precisa estar com o seu porte físico bom para aguentar o socão do outro ali. Você precisa ter as técnicas certas. Porque não é qualquer técnica, não é briga que nem essas de menina assim, não é assim. Se você vai lutar mesmo, então você vai lutar.
punho fechado. Eu fiz um tempo Muay Thai, então mais ou menos eu sei. Mas nunca bati ninguém, era esporte mesmo. De certa forma, é eu que vou estar ali. No momento da luta, é eu que vou estar. É eu que preciso estar equipado. É eu que preciso ter as técnicas para não ser nocauteado. Então, de uma certa forma, depende de mim também. Isso é uma luta física. Depende 100% de você daí. É só você e você. Só que eu quero trazer para você hoje uma outra perspectiva sobre lutar as nossas batalhas. Ou ao contrário, não lutar as nossas batalhas. Eu quero ler com você Efésios, o capítulo 6, o verso 12. E quem sabe você já deva ter ouvido e lido essa passagem muitas vezes. Todo mundo já ouviu isso. Efésios, capítulo 6, o verso 12. Paulo, ele vai estar falando de uma luta que a gente está travando aqui nesse mundo. Certo? Vamos lá. Eu vou ler numa outra versão que, quem sabe, você lê aí na sua versão. Ok? Diz assim: pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra os poderes, contra os governadores do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Certo? Já ouvimos muito sobre isso. Paulo, ele vai nos dizer basicamente nesse versículo que nós lutamos hoje contra o mal. Mas pensa comigo, nós, eu e você, temos o poder para lutar contra o mal? Não mesmo. Porque até um tempo atrás nós éramos dominados pelo mal. Nós vivíamos sob o domínio, debaixo do mal, debaixo da iniquidade. Certo? Se a gente parar e ler o verso 10 e o verso 11, que é o que eu quero ler com você agora, Paulo, ele vai falar algo tão importante que não pode ser passado por despercebido. Ele vai dizer assim: finalmente, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vamos lá. Primeiro, no verso 10, Paulo, ele começa falando sobre sermos fortalecidos no Senhor. Ele fala sobre sermos revestidos com força, sermos fortalecidos no poder de Deus. Então, a primeira coisa que eu e você entendemos aqui é que agora nós estamos revestidos do poder de Deus. E é o poder de Deus que resulta a força em nós. Mas, no verso 11, ele fala sobre se revestir da armadura. E aí, mais uma pergunta para você. Quando alguém está guerreando numa luta, em filmes, que a gente não vê isso ao vivo, mas em filmes, o que sofre o impacto quando o adversário bate na pessoa? Não entenderam? Eu vou refazer a pergunta, tá bom? Vou usar as palavras certas. Quando você vê, imagina na sua cabeça, vamos lá, visualize. Visualize aquele soldado romano, com aquela aqui, e com aquelas coisas cheias de breguetes. Agora, imagine ele numa batalha, tudo se quebrando lá, tudo se arrebentando. Quando alguém pega e faz assim, o que vai sofrer o impacto? A armadura. Fiz a pergunta certa. A armadura é a primeira coisa que vai... Claro, se a pessoa bater no lugar que pega a armadura, né? Se bater num outro lugar, daí acabou. É tu mesmo que vai. Mas se a pessoa bater, pelo menos aqui no peito, o impacto é a armadura. Quem vai receber o impacto é a armadura.
Deixa eu ler com você Gálatas, o capítulo 3, o verso 27. Olha que coisa incrível que vai falar aqui. Gálatas, capítulo 3, o verso 27. Diz assim: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Opa, então tem alguma coisa interessante aqui. Porque Paulo em Efésios, ele vai falar sobre você se revestir da armadura de Deus. Agora aqui em Gálatas, nos diz que nós, quando nós fomos batizados, nós fomos revestidos de Cristo. Quando nós estamos revestidos de Cristo, porque, vamos lá, voltamos ao verso 12, Efésios 6, 12. Não, é o 11, isso aí. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, quando nós estamos revestidos de Cristo, como Gálatas vai nos dizer, nós ficamos firmes contra as ciladas do inimigo. Porque nós estamos revestidos da armadura. Quem recebe o impacto? A armadura. Ou seja, Cristo enfrentou todas as coisas que enfrentamos. Ele veio como homem e passou por tudo que nós passamos para ele dizer assim: eu passei por isso, eu venci isso. Por isso que ele precisou vir como homem, para passar por aquilo que eu e você passamos, sentir aquilo que eu e você sentimos. É muito doido isso. Sabe, hoje ele declara assim: eu vivi isso, mas eu venci isso que você está enfrentando. Essa luta que você está enfrentando, eu também travei, mas eu venci já essa luta que você está travando. Só que como Cristo não fez apenas uma parte da obra, mas ele fez completa, eu quero te mostrar um outro verso, que é Efésios, o capítulo 4, do verso 22 ao verso 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Eu quero que você conecte os pontos aí na tua cabeça, gente. Primeiro ele fala sobre se revestir da armadura. Aí a gente leu que Gálatas diz que nós, quando fomos batizados, fomos revestidos de Cristo. Agora aqui em Efésios ele vai falar que nós fomos revestidos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Se revestisse do novo homem, da nova natureza, de Cristo. Quando eu e você nascemos de novo, como um novo homem ou uma nova mulher, nós nascemos com uma nova natureza, como uma nova criatura, criados para sermos semelhantes ao Pai. Mas ok, eu entendi isso tudo. Mas então por que eu preciso, ou você está dizendo, de parar de lutar as batalhas? Agora eu entendi que eu tenho o poder, a força de Deus em nós. Então por que eu tenho que parar? Por que você está dizendo de parar de lutar as batalhas? 2 pontos eu tenho para ti. Primeiro, porque Jesus já venceu isso. Olha o que ele fala em Colossenses, o capítulo 2, o verso 15. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando deles na mesma cruz. Cristo, na cruz, ele venceu
todos os principados e potestades, todo o diabo a quatro, toda a enfermidade, todo o problema, todo o medo, toda a ansiedade, tudo ele venceu na cruz. Ele pregou aquilo tudo na cruz. Ele triunfou sobre aquilo. Jesus, ele venceu tudo aquilo que nos prendia, que nos atormentava, tudo aquilo que nos angustiava. Ele venceu, ele triunfou sobre isso. E o segundo ponto, ele venceu, ele triunfou. Agora eu e você triunfamos junto com ele. 2 Coríntios, o capítulo 2, o verso 14, diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e que por nosso meio faz sentir o cheiro do seu conhecimento em todo o lugar. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, em vitória. Essa é uma verdade sobre eu e você. Nós somos conduzidos a viver em triunfo e vitória. Não somos conduzidos a viver em medo, a viver em condenação, a viver angustiados, a viver caídos. Não, mas triunfando. Ele nos conduz em triunfo. Cara, isso é fantástico demais. Porque aí quando alguém tem o pensamento de que Deus é mau, como que Deus pode ser mau se Ele nos conduz em triunfo? Ou Ele nos conduz em um caminho que a gente vai cair na ladeira e Ele olha assim, viu? Fez isso de errado, agora se lasca, se vira. Ou Ele nos conduz em vitória. Ou Ele nos pega pela mão e Ele fala, vamos comigo. Aonde eu, Deus, vou, você vai. Os planos que eu, Deus, tenho, você está junto. Isso é incrível demais. Isso muda a nossa maneira de viver. Sabe por que você precisa parar de lutar as suas batalhas? Porque Cristo lutou elas e já venceu. Ele já venceu. E aí quem sabe você fala assim, mas tá, o que eu faço então agora, Sara? Se eu não tenho que lutar nada, o que eu faço? Tem uma coisa que resta a nós fazermos. Adorar. É a única coisa que a gente faz agora. É adorar a Ele. É exaltar o nome dEle. É agradecer a Ele. É só isso que cabe a mim e a você fazer. Não é a gente que vai chegar assim, não, Deus, não está dando certo, então sai daqui que eu vou tentar resolver. Você não vai resolver nada. Você só vai se frustrar. Porque daí você vai dar de cara com a sua fraqueza. Eu vou vencer esse pecado. Eu vou vencer. Não, eu vou vencer. Daqui a pouco, pimba, tá lá de novo. Você se frustra. Mas não é para você lutar contra isso. É para você compreender que Cristo aniquilou o pecado. E você precisa crer nisso. Não somos nós que vamos para a batalha. Faz sentido? Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Faz sentido você ir para a batalha sendo que não tem ninguém lá para você brigar? Você vai chegar lá, tá sozinho, todo equipado. Vim guerrear. Não tem ninguém para guerrear. Porque Cristo já venceu. Ele guerreou essa batalha.
Por isso que ele diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra poderes, potestades, contra o mal. E eu e você não temos como vencer isso. Pela nossa força, não. Ele venceu. Por ele vencer, nós vencemos agora. Então eu não preciso lutar contra isso. Porque se você lê em Efésios, o capítulo 6, o verso 11, ele fala para poder ficar firmes contra as ciladas. Uma cilada é uma arte do inimigo. É uma cilada dele. Entenda uma coisa, ele não pode pegar você e te levar para um lugar. Ele não tem esse poder para encostar em você, para tocar em você. Ele não tem esse poder. Mas ele vai colocar ciladas no seu caminho. Ele vai colocar bobeiras no seu caminho. Sabe? Coisas idiotas mesmo. Desculpe a palavra. Que muitas vezes é idiota mesmo. É idiota. Ele vai colocar isso. E aí a pessoa fica desesperada. Meu Deus, eu estou passando isso, Sara. É uma cilada. É só uma cilada. Se você entender que agora você está revestido da armadura, você está revestido de Cristo, você está revestido da nova natureza, do novo homem, o que você vai fazer? Se chegar uma cilada, o que você vai fazer? Você vai se desesperar? Não. Ou você vai falar assim, Pai, eu agradeço porque eu estou revestido de Cristo. Cristo, ele venceu isso aqui. Eu não vou lutar contra isso, porque Cristo venceu. Eu não vou me cansar. Cristo, ele venceu. Eu não vou me descabelar. Cristo venceu. Eu não vou me angustiar. Cristo venceu. Então, por que a gente fica angustiado? Por que a gente fica descabelado às vezes? Por que a gente entra em paranoia às vezes? Porque o que muitas vezes acontece é que a gente foca na cilada. Sabe, Jesus, ele foi tentado. Eu e você somos tentados todos os dias. Mas o que fez Jesus não pecar? O que fez Jesus? Porque, entenda uma coisa, o pecar de Cristo não era ele, quando o diabo falou assim, eu te dou pão. Foi isso, né? O pecado não era ele pegar o pão e comer ali, que o diabo queria dar para ele. Não era esse o pecado. O pecado é ele se afastar de Deus. Porque quando ele pegasse, ele já não estava mais perto de Deus. O pecado que eu e você cometemos, que é o problema, não é você ir lá e mentir. Não é você ir lá e trair a sua esposa ou o seu marido. Não é isso. É você estar longe de Deus. Só que sabe o que Cristo fez? E que foi maravilhoso? Ele nos reconciliou. A distância, ele tirou, acabou. Não existe mais distância. Agora você está revestido da armadura. Você está revestido de Cristo. Cristo está em você. A natureza dele está em você. Não existe mais essa distância. Por isso hoje, quando a tentação vem, você fala assim, isso não é para mim. Isso não é para mim. Mas não porque você fala assim, ai meu Deus, olha só, não. Não. Porque você compreendeu. As pessoas, elas querem viver o evangelho sentimentalista. O evangelho não é sentimentalista. O evangelho é para pessoas pensantes. Você precisa pensar, raciocinar. Pega o versículo e começa a pensar. Pensa, o que esse versículo está querendo dizer? Não entendi esse trecho. Pega outra versão de outra Bíblia.
E vai lá, e pesquisa, e vai, e pensa, e medita, uma hora, pum. Você vai ficar, uau! Era isso que estava querendo dizer para mim. Essa é uma verdade sobre mim. Você vai tomar a palavra como uma verdade sua. E não apenas a palavra de Deus. Tem gente que só lê a Bíblia, mas a palavra não está aqui, ó. A pessoa não pegou a palavra, eu não tenho uma Bíblia aqui, mas a pessoa não pegou a palavra e pronto, está aqui, eu e a palavra somos um só, uma coisa só. A nossa energia não deve ser gasta no foco errado. Não gaste a sua energia no foco errado. Gaste a sua energia adorando o nome dele. Porque é a única coisa que nós fazemos hoje. É por isso que a gente se reúne como igreja. Porque às vezes durante a sua semana você não tem tempo para adorar. Quem sabe durante a sua semana você não tem esse momento. E aí chega no sábado ou chega no GC. Porque a adoração não é só cantar uma música. A adoração é se relacionar com o próximo. A gente está aqui em comunhão, conversando. Isso é adoração a Deus. A gente cresce muito junto. É isso que eu e você fazemos hoje. Nós passamos a adorar, a exaltar o nome dele. E apenas isso. Adorar, exaltar. Adorar, exaltar. Não cabe mais a você e a mim lutar a batalha. É um exemplo que uma vez eu e o Felipe a gente escutou, não era relacionado a esse tema. Era relacionado à justificação. Mas para você entender, encaixa também. Imagine você ter um carro. E aí você quitou o seu carro. Você foi lá e pagou a última parcela. Dá até uma leveza. Você flutua saindo de lá. Só que aí chega no outro mês, você acabou, você pagou todas as parcelas do carro. Você quitou. Só que chega no outro mês, você vai lá na concessionária pagar de novo. Aí o cara fala assim, mas já está pago. Não, mas eu quero pagar. Foi isso que Cristo fez. Cristo, ele pagou a dívida. Cristo, ele venceu o problema. E muitas vezes eu e você queremos lá pagar de novo. Não faz sentido. Eu e você agora apenas usufruímos daquilo que ele faz por nós, daquilo que ele fez por nós. Eu e você agora deixamos ser guiados por ele para vivermos em triunfo. Porque para nós vivermos em triunfo, 2 Coríntios 2:4, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Que em Cristo, é Cristo que nos conduz em triunfo, não eu mesma. É Ele que me direciona. É Ele que vai me dar o norte. E eu vou seguir o norte dele. Se ele falar assim, vamos por aqui, vamos por aqui. Não vamos por aqui. Então não vamos por aqui. Só que muitas vezes a gente fala assim, Deus me direciona. Mas chega na hora, o direcionamento não é aquilo tudo que eu pensava. Às vezes é eu tomar uma outra decisão. Que por hora, às vezes eu vou ficar assim, mas para que eu vou fazer isso? Mas... Só que é um caminho de triunfo. É triunfo. Mesmo que agora eu não veja o triunfo, amanhã eu vou ver o triunfo. Hoje eu só creio no triunfo, mas amanhã eu vejo o triunfo. Entendeu? Hoje é só uma fé que eu tenho, que eu vou triunfar. Amanhã eu estou no meio do triunfo.
Eu estou ali, aconteceu, e aí isso e tudo, aquilo se moveu, se levantou e pá. E aí você nem percebe. Você está no meio do triunfo. Está aqui, está acontecendo. Porque Ele te direcionou e porque você ouviu aquilo que Ele te disse. Sabe, não lute contra o pecado. Cristo, Ele aniquilou o pecado. Ele venceu o pecado. Não lute contra a circunstância. Sabe o que eu e você fazemos em vez de querer lutar? Declaramos a palavra de Cristo sobre a circunstância. Confessamos a nossa fé, mantemos firmes a nossa fé. Sabe, esses tempos eu estava pensando como as pessoas, elas são fáceis. Tem um animalzinho aqui em cima da plataforma. Se alguém puder tirar dali, fazendo o favor. Aí, Jeff. Meu Deus. Ai, desculpa, gente. Eu tenho um pouquinho de medo, assim. Ainda bem que sou eu que estou aqui hoje, né, pastora? Se fosse a pastora, ela já nem está mais aqui. Mas, enfim, vamos voltar aqui, gente. Uma das coisas que eu estava refletindo muito essas semanas atrás é que como as pessoas, elas perdem fácil as suas convicções. Elas deixam de lado tão fácil suas convicções, seu acreditar. Quem sabe ela nem percebe. Jesus. Mas isso é um fato que acontece. Chega um problema, em vez da pessoa ela manter a sua convicção naquilo que ela diz que crê, ela larga aquilo. E ela olha para a circunstância e ela fica pirada. É muito normal ver as pessoas deixando suas convicções de lado. Só que não é isso que a Bíblia nos encoraja a fazer. A Bíblia nos encoraja a manter firme a nossa convicção. A se apegar às nossas convicções. Você crê? Então mantenha a sua fé. Eu vi uma pessoa esses tempos que estavam conversando e aí essa pessoa ela falou assim, eu não quero explicar muito porque, mas enfim, eu vou conseguir explicar para vocês. Essa pessoa ela frequenta uma certa igreja e nessa igreja não pode usar calça. E aí alguém perguntou para essa pessoa, quanto tempo faz que você não usa calça? E a pessoa falou, 26 anos. Para você, por 26 anos não usar uma calça, você tem que crer naquilo. Você tem que manter a sua fé naquilo. Por mais que seja, nada a ver. Hoje que a gente entende que uma calça muda, mas enfim, a pessoa crê naquilo. Só que a gente vê as pessoas perder as suas convicções tão fácil. Quando ela ouve graça, quando ela ouve o Evangelho de Cristo, muitas pessoas perdem a convicção assim. Deu o problema, perdeu. Quer fazer pela sua força? Já olha tudo da forma negativa? Deixa de lado a sua confissão de fé. Se alguém passa 26 anos sem usar uma calça, porque ela acredita naquilo, e hoje nós sabemos que não tem nada a ver, por que eu e você, quando ouvimos a mensagem de Cristo, e ouvimos que hoje nós temos uma nova natureza, nós somos amados, nós somos filhos, por que eu e você largamos tão fácil isso? Não largue tão fácil essa convicção. Não deixe essa convicção se ir embora e você está lá, tchau.
Você acredita? Então você acredita. Mantenha isso. Firma isso no seu coração. Coloca uma estaca em você, dizendo, é isso que eu creio. E até o dia que eu morrer, eu vou crer nisso. Porque eu sei que isso é a verdade sobre mim. Eu sei que essa é a verdade sobre Cristo. Ele nos conduz em um caminho de triunfo. Quando a dificuldade chegar, não fique, Deus quis isso para mim. Por favor, não tenha esse pensamento. Quando a dificuldade chegar, mantenha a sua fé. Eu triunfo porque Cristo está me direcionando. Eu sou filho de Deus. Eu tenho uma nova natureza. Eu sou amado. E Deus não vai me abandonar. Deus não vai me deixar. Não é isso que Ele quer para mim. Ele quer para mim um caminho de triunfo, de vitória. Eu vou manter isso em mim. Eu vou firmar isso em mim. Você está passando problema? Quem está passando problema aqui? O Tiago. Todo mundo tá. Sabe o que a gente precisa fazer? Declarar a palavra sobre essa situação. Segundo, adorar. Começar a cantar. Começar a cantar. Pegar a música que a gente acabou de cantar, Em Paz. Ela fala, teu amor e graça, paz e bondade me seguirão. Em paz estou. Em paz estou. Só que também, por favor, não pegue música. Então, as músicas que só pela misericórdia. Não posso cantar aqui porque não dá. Mas tem umas músicas que, se tu tá no buraco, ela abre o buraco e tu desce mais para baixo ainda. Não tem nada de Cristo. Pega a música que fale sobre Cristo. O foco é Cristo. É Cristo. Quando a gente passa a olhar para Cristo e menos para nós ou para o nosso problema, nós andamos em triunfo. Porque é Ele que nos conduz. O foco é Ele, não nós. A única coisa que eu e você fazemos hoje é exaltar o nome dEle. Cristo, Ele já triunfou sobre todas essas coisas. Cristo, Ele já venceu a batalha que você está enfrentando. Não tente enfrentar ela. Olhe para ela e fala, Cristo venceu já. A cilada que o diabo coloca na sua frente, não se desespere e fale, o que eu vou fazer agora? Olhe para a cilada e fale, Cristo já venceu, isso aí. Eu estou revestido de Cristo. Veio a tentação, fale para si mesmo, eu estou revestido de Cristo. Nem que você fale o dia inteiro. Acordou, eu estou revestido de Cristo. 5 minutos depois, eu estou revestido de Cristo. Daqui a pouco, estou revestido de Cristo, estou revestido de Cristo. Não faz mal. Não faz mal você ser papagaio. Fale, declare, mantenha firme aquilo que você acredita. Mantenha firme aquilo que você crê. E confesse. Declare. Não está bem? Declare. Pá. Declare. Declaração de fé é algo poderoso para a nossa vida. Cristo triunfou sobre todas as coisas. Se Ele triunfou, nós triunfamos junto com Ele. Se Ele venceu, você venceu já isso. Você já venceu isso. Você não vai vencer, você já venceu. Nem que você chegue em casa e dê nome. Doença, eu já venci isso aqui. Briga dentro de casa, eu já venci isso aqui. Enfim, coloque qualquer nome aí. Estresse, eu já venci esse estresse. Ansiedade, eu já venci. Dê nomes. E comece a declarar a palavra de Cristo.
E tenho certeza que você vai ter um caminho de vitória. Amém? Vamos fazer uma oração? Cristo é bom, amém? Sabe, poder ter a consciência, a noção de que hoje nós não estamos sozinhos. De que hoje a gente não enfrenta. Porque, entenda uma coisa, quando eu digo não lute as suas batalhas, não é que eu estou dizendo que você não vai ter problemas. Você vai ter. É como eu falei, todo mundo aqui tem. O problema ele vai chegar, o problema ele vai bater na tua porta. O problema ele não tem medo de você, ele não tem receio em chegar em você. Não tem mesmo. Ele chega com força. Ele chega tacando os dois pés. Só que o que eu e você então fazemos é rebater isso com aquilo que Cristo fez. É isso que eu faço. O parar de lutar as suas batalhas é você parar de você querer estar no controle. Mas é você entender que Ele está no controle da sua vida e Ele vai te guiar. Você foi revestido, quer dizer que Ele está em você agora. Você está aqui ainda. Ele não anula você. Mas Ele te reveste. O poder maior te revestiu. A força maior te revestiu. É isso que eu e você precisamos compreender. Amém? Então vamos orar, senão eu vou ficar falando. Pai, muito obrigado. Obrigado porque você nunca nos abandona, você nunca nos deixa. Obrigado porque você nos faz andar em um caminho de vitória e de triunfo. Cristo, Ele sofreu o que sofreu, passou o que passou, para hoje declarar que venceu tudo. Assim como, e por isso nós vencemos hoje. De fato, nós não precisamos enfrentar os problemas, não precisamos enfrentar a dificuldade, achando que a nossa força vai alcançar algo. Mas hoje, nós mantemos firme a nossa convicção de que em Cristo nós vencemos todas as coisas. Obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu cuidado, obrigada por essa palavra, que ela venha estar nos nossos corações durante essa semana e que no final desse ano ela venha prevalecer, ecoar em nós, para que no ano que vem nós venhamos entrar sabendo que nós temos uma vida vitoriosa e que Cristo vai nos direcionar para viver em triunfo. Obrigada por isso. Amém e amém.